dos outros. Raramente nossos filhos são seres moralmente perfeitos e acabados. As crianças sempre vêm ao mundo para readaptar-se ao meio em que viveram, junto às pessoas certas e propícias à sua evolução. Amado Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, aqui estamos reunidos, rogando Jesus que envolva todos nós em vibrações de paz, de luz, abençoando Jesus as famílias, para que possa ter mais diálogo, mais entendimento, mais harmonia e principalmente o amor. Mestre Jesus, abençoa nossas mentes, nossos corações, para que possamos estar atentos à mensagem desta noite. Abençoa-nos, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E esse mês de maio, o tema central maravilhoso, família, convite ao amor. Então, a gente está passando a palavra para o nosso amigo, companheiro, o Jaques, que vai falar para nós sobre a responsabilidade dos pais. A palavra é sua, seja bem-vindo. Jesus te ilumina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E para nós é sempre uma alegria grande podermos falar um pouco do Evangelho e juntos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Nós vamos trabalhar uma passagem do Evangelho que está em Mateus, no capítulo 10, do versículo 34 ao 38. São 4 versículos. E vamos juntos explorar esses versículos e vamos buscar algumas referências no Livro dos Espíritos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, e tenho certeza que juntos vamos conseguir trabalhar o tema família em nós. Eu vou ser bem fiel ao que está no Evangelho, para nós não nos perdermos. Lá coloca para nós assim. Não pensais que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a sua vida, perde a vida por minha causa, achá-la. Esses são os versículos que nós vamos estudar e vamos trabalhar sobre isso. Então, as responsabilidades dos pais. Esse é o tema. Para nós trabalharmos esse tema, nós precisamos compreender algumas questões ligadas a cada um de nós na condição de filhos de Deus. Nós, na condição de espíritos imortais,
fomos criados sem nenhum saber. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, antes de iniciarmos o nosso processo de evolução na razão, nós passamos pelos reinos inferiores. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e chegamos no reino hominal. No reino hominal, nós começamos a trabalhar, podemos, caracteres da família muito primitivamente. As famílias dos homens de Neandertal, o homem de Pequim, o homem Cro-Magnon, e toda essa, podemos dizer assim, pré-hominídeos, nós começamos a trabalhar aí o ensaio de vivermos em família, em grupamento. Isso é muito importante a gente entender. E nós precisamos de entender também que na nossa caminhada árdua de espírito imortal, nós precisamos adquirir todo o conhecimento, todo o valor susceptível do espírito adquirir. Só que tem que esses valores que o espírito precisa adquirir, ele não vem de uma vez. Ele vem em pouco, gradativamente. E tem até a lição do Chico, se não me foge a memória, está no livro Pão Nosso, e ele fala, tudo é por um pouco. E a gente, quando nós começamos a entender que o processo desta caminhada nossa nos leva a nos tornarmos espíritos cada vez mais evoluídos, mais perfeitos. Até que um dia nós somaremos toda a perfeição susceptível do espírito adquirir. E essa perfeição, ela se encontra em Jesus. Porque em Jesus está todo o juízo. E está lá em João, me parece, no capítulo 5, ele fala sobre essa questão. Mas o que é importante para nós é entender como que esse processo desenrolou para cada um de nós. Onde nós começamos a trabalhar isso? Então, nós precisamos voltar um pouco. Por quê? Há um conhecimento da lei de Deus. Nós precisamos adquirir toda esta lei. E ela vai sendo trabalhada por cada um de nós gradativamente. Então, vamos pensar, começar a entender esse processo. Quando a humanidade primitiva estava pronto para trabalhar a lei de Deus, que é uma só, mas ela foi repartida ou foi trazida em 3 partes distintas, começa-se lá atrás com a lei de justiça e começa com Adão e Eva, ou Eva e Adão. São 2, podemos dizer assim, grupos de espíritos que vieram de outro sistema solar, que é Capela, e veio esses espíritos auxiliar o processo da nossa caminhada aqui na Terra. Então, eles têm aquele papel de um catalisador numa reação química. Então, na descida de Adão e de Eva, nós começamos a trabalhar os clichês mentais nossos, né? Que é o sentimento rasteiro, que é a Eva em nós. Então, Eva significa para nós esse sentimento rasteiro. Esse sentimento, podemos dizer, em ondas longas. E o grupo Adão chega primeiro. E esse grupo nos deu condições de desenvolver a razão.
para discernir o que deve ser feito e como fazer. Então, mas o que acontece? Ao ser recebido esses dois grupos, chega o terceiro grupo de espíritos exilados aqui na Terra, que é o grupo Caim, que é o grupo serpente. Esse grupo é introduzido como era um grupo, quer dizer, de espíritos inferiores, bem mais inferior do que a gente possa imaginar, mas tinha conhecimento, tinha a ideia de onde vieram e quis implantar na Terra o mesmo que eles fizeram em Capela, no sistema de Capela. Esse grupo chega, e esse grupo, podemos dizer, veio através do processo de indução. Como? Eva foi induzida pela serpente. Essa serpente são esse grupo de espírito que induziu a comer da árvore do bem e do mal. É nesse sentido que nós começamos a trabalhar em nós o sentimento e a razão. Então, o que houve ali? Com esse processo de indução dos espíritos inferiores, quem nasce? O Caim, que é a própria serpente. E isto acontece conosco também. Nós vamos ir fazendo esse paralelo agora. Quando nós, espírito que já até conhecemos o Cristo, que até já conhecemos a lei de amor, já trabalhamos a lei de justiça em nós, o que deveríamos produzirmos? Deveríamos ter filhos de luz. Então, ao longo dos séculos, nós temos trabalhado essa razão embotada, eclipsada, e esse sentimento rasteiro. E isso nos levou às quedas, à escravidão, que é falada para nós lá no Êxodo, né? Lá da escravidão do Egito. E isso é interessante a gente entender essa questão no nosso campo íntimo, porque isto continua a se dar da mesma forma em cada um de nós. Então, o que acontece? Quando nós reencarnamos, nós estamos reencarnando para trabalhar o que em nós? O que nós vamos trabalhar? Ou deveríamos trabalhar? O amor. Mas o amor é fruto de um sentimento puro e de uma razão justa, que no caso é Maria e José em nós. Então, quando a gente começa a trabalhar isto em nós começamos a desenvolver em nós os valores morais, os valores crísticos. E estes valores crísticos vai nascer em nós através de nossos atos. Então, é um trabalho que demoramos séculos e séculos para entender esse processo. Por isso que aqui no Evangelho nos fala, que Jesus falando para nós, no versículo 1, ele fala como interessante, porque ele fala assim: não penseis que vim trazer a paz à terra. Parece que tem uma contradição nisso aí. Né? Mas o que se ele não veio trazer a paz, o que ele não vim trazer a paz, mas a espada? Então, o que é a espada? Se nós pegarmos uma espada, nós vamos ver que ela apresenta como uma cruz. E se nós entendermos a cruz, o que é a cruz? É a linha vertical que
é a fé trabalhada em nós, e uma linha horizontal, que é o amor trabalhado em nós. Por isso que Paulo fala sobre a fé sem obra é morta em si mesma. Então, nós precisamos entender que precisamos trabalharmos em nós a fé. Mas uma fé raciocinada, que é a proposta que José representa para nós. Se a gente estuda o nascimento de Jesus, nós vamos perceber que José, em todo momento, ele foi precavido. Ele foi, podemos dizer assim, sensato. Ele foi um espírito que soube ouvir a voz dos espíritos que o assistiam. E nesse ponto, aí cabe a nós fazermos esse paralelo conosco na condição de espíritos que estamos reencarnados para ajustarmos com aquelas mentes que nós as perturbamos no passado. Então, o papel do pai, o papel da mãe tem no nosso psiquismo um papel interessante. Da somatória de todo o nosso passado. Daí, nesse degrau, pai e mãe, nós nos projetamos para o futuro, para o lado belo e bom da vida, de conformidade com essa estrutura em nosso psique. Então, precisamos entender que, quando você pega alguns livros do Chico, como o livro Mensageiros, lá tem, os pais são preparados nas oficinas para ser pais. As mães são preparadas para ser mãe. E quando nós estudamos estas obras, nós vamos perceber que aquele grupo de espírito que vai estar em nosso meio na condição de filhos é um grupo de espírito que nós precisamos reconciliar com eles. Precisamos investirmos em nós o amor. Por isso que precisamos entender, quando ele fala aqui para nós, no versículo seguinte, ele nos fala uma coisa que é muito interessante, porque ele fala assim, ó, pois vim causar divisão. Então, Jesus veio causar a divisão entre o filho e o pai. Está também em Lucas. Ele também fala isso em Lucas. Parece no capítulo 15, eu até anotei aqui. Em Lucas ele fala lá, no capítulo 12, versículo 53. Mas o que a gente precisa de entender? Onde está esse filho? Esse filho está em nós. É o fruto da maneira de cada um de nós interpretarmos a lei de Deus. E isso está muito claro para nós. Porque quando ele fala que ele veio fazer divisão entre o filho e o pai, quem que é o pai? É o meu passado. Quem que é o filho? É eu hoje. Eu sou o filho. O meu passado é o pai. Se a gente vai lá em João, no capítulo 8, versículo 44, ele fala, vós tem por pai o diabo. Então, eu no passado tive as obras impensadas. Eu construí um mundo que eu não queria. Então,
E Paulo trabalha isso muito bem aos Romanos, as cartas aos Romanos. Ele mostra isso para nós com clareza, como que isto se dá. Quando você vai lá nos Romanos, capítulo 8, versículo 12, ele trabalha esse ponto para nós, mostrando o que é essa caminhada nossa no plano físico. Nós vamos ler aqui um pouquinho sobre ele depois. Mas o que é importante para nós é compreender que essa problemática ou esse universo a ser trabalhado no espírito é questão de cada um. Então, um bom pai, uma boa mãe, que são responsáveis, o que eles fazem? Cumpre os seus deveres diante da lei que está escrita nas suas consciências. Esse é o entendimento. Esse é o papel que nos cabe compreender. Então, o que Jesus nos trouxe? Os recursos dos quais necessitamos para compreender a lei. Porque ele fala assim, olha, eu não vim de mim mesmo, eu vim de meu Pai, que me enviou. Eu faço a vontade de meu Pai. E é interessante que ele começa a dizer para nós que ele, como Filho de Deus, vive a lei. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1 e 2, lá fala mais ou menos assim. Depois ele comenta, o Espírito de Verdade comenta para nós esta parte, que ele fala assim, não cuideis que eu vim trazer, aprendei comigo que sou manso e brando e humilde de coração. Vinde a mim todos vós que se encontrais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Qual que é o jugo de Jesus? É a obediência no cumprimento da lei. Esse é o jugo, a obediência do cumprimento da lei. Onde está a lei? Está escrita em minha consciência. Então, é preciso que eu compreenda a vontade de Deus para que eu possa viver a lei de Deus. É nesse sentido. Então, mas ele coloca lá, ele fala assim, mas a lei vos impõe um dever. E aí está a nossa responsabilidade de pais e de mãe, cumprir o nosso dever. E cumprir o nosso dever diante dos filhos não é fazer as vontades dos filhos, mas é cumprir a lei conforme a lei nos determina, diante dos fatos e as circunstâncias que a vida nos apresenta, em base no conhecimento do Cristo. Tem uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, aqui é a lição 79. Ele coloca lá sobre verdade e fantasias. E ele comenta esses aspectos em relação a cada um de nós. Porque muitas das vezes a família, nós, na condição de indivíduos de família, queremos viver o que é fantasia. Então, nós temos o Cristo para separar o que é fantasia do que é verdade. E Jesus deixa claro, eu sou a verdade. Se ele é a verdade, o que eu preciso? Conhecer essa verdade. Mas para mim conhecer essa verdade, eu preciso estudar os seus ensinamentos. E isto exige de mim um estudo mais aprofundado do Evangelho. Então, quando ele fala aqui para nós, ele fala assim para nós, que veio trazer a divisão entre o homem e seu pai. O homem
né, é o filho hoje reencarnado. Em qual situação que eu me reencarnei? De conformidade com o meu passado. Como que isto se dá? Se a gente vai lá em Noé, no capítulo, a gente pode ir lá para a gente entender. Porque é interessante a gente compreender a lei em nós. O que é que coloca lá para nós? Noé, é interessante que fala assim. Noé levanta um altar. Eu vou falar por alto, não vou ler para não ficar cansativo, mas o que ele sai da arca, ele era lavrador. Ele sai da arca e vai lá, constrói uma vinha. E nesta vinha, ele colhe, faz o vinho e embriaga com vinho. Interessante isso. Quando Jesus fala lá na boda de Canaã, o que ele faz? Transforma a água em vinho. Noé pega a vinha e transforma um processo de depuração, e faz o vinho. Então, o que você começa a perceber? O que é o vinho? É a essência que nos deixa alegre, que nos deixa feliz. Mas qual é o nosso problema? Que nós embriagamos com a exposição que a vida nos colocou, na situação que nós encontramos, nós deixamos ser levados por ela. Então, nós nos embriagamos. E o que acontece ao estar embriagado no meio da tenda? O que é a tenda? É a nossa consciência, é os valores que nós carregamos em nós. Quem nos deu esses valores? O pai e a mãe. Embasado no conhecimento do pai e da mãe, nós projetamos para frente. Mas o que acontece com a maioria de nós? Nos embriagamos. E queremos ser dono de quê? Das nossas vidas. Comigo é assim. Meu pai está ultrapassado, minha mãe está ultrapassada. Então, nós achamos que a base que nós temos está ultrapassada. E aí criamos as bases falsas, que é o quê? As fantasias e ilusões da vida. E ao assentar as nossas vidas na ilusão, nas fantasias da vida, o que acontece com as nossas vidas? Passamos a ser aqueles indivíduos no contexto social que destoam da lei de Deus, que vive de conformidade com aquilo que ele acha que é certo. Mas não está embasado no Cristo. Não está embasado na verdade. Com isto, o que a gente cria para nós? A dor e o sofrimento. Porque precisamos. E aí, o que acontece com o filho ou com a filha? Se eu me desequilibrei, o que eu vou buscar no mundo fora? O desequilíbrio. Aí eu vou encontrar uma pessoa que é tão desequilibrada quanto eu mesmo, que é lei de afinidade. Então, eu vou ser na vida dela o quê? O buril. E ela vai ser na minha vida o buril. Lá em Noé, o que acontece? Noé tinha 3 filhos, Cão, Jafé e Sem. O que o Sem representa para nós? O meu passado. O que Jafé representa? O meu futuro. E o Cão, o meu presente. Então, o que Cão viu? A nudez do pai. Quando o rapazinho, a mocinha, chega aos seus 15, 16 anos, ele se sente nu. Ele se sente desprovido de uma base sólida, que dê a ele
uma estrutura que ele possa desenvolver as faculdades do Espírito, as potencialidades divinas que ele desceu para desenvolver. Mas como ele se encontra, se sente nu, o que o pai e a mãe deveriam fazer? Fazer o papel do Sem e de Jafé. O que o filho mais novo, que é o cão, fez? Vai lá fora, chama Jafé, chama Sem, e os dois fazem o quê? Pega uma capa, joga sobre os ombros e tampa a nudez do pai. Um caminha com o rosto virado por um lado e o outro caminha por outro. O que é isto? Se Sem é o meu passado, para mim avançar no meu futuro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adentrar no meu passado. Eu preciso conhecer um pouco do meu passado, buscar rememorar os meus desejos, as minhas vontades, e ver se elas coadunam com as propostas que o Evangelho nos traz. Mas se eu não estudo o Evangelho, se eu não tenho conhecimento da doutrina espírita, me falta o embasamento, falta a base. Aí o que acontece? Para me projetar para o meu futuro, eu preciso conhecer meu passado. Então, meu futuro é Jafé e o meu passado é Sem. O que acontece com a Laura e o Ricardo lá no nosso lar? Eles voltaram 300 anos de memória, recobraram 300 anos de memória e viram que precisavam reencarnar junto com as pessoas que já estavam reencarnadas no plano físico para trabalhar as questões profundas deles mesmos. É o que acontece conosco. Quando surge um problema em nossa vida, é porque nós precisamos trabalhá-los. Quando chegam os filhos, na maioria dos pais, não estão preparados. Aí pega os filhos e leva para o psicólogo. Leva para ali, leva para outro, mas não estuda o Evangelho dentro de casa. Não conhece o Evangelho. Então, é necessário buscarmos em nós as balizas que nos fortifica interiormente, para que possamos avançar. Então, o honrai o vosso pai e a vossa mãe é isso. Honrar o pai e a mãe que eu trabalhei em mim. E o meu pai e a minha mãe no campo exterior que a vida me apresenta é o ponto de referência que eu tenho, para que eu possa valorizá-los como elementos que estão à minha volta, para que eu possa conseguir criar uma estrutura para avançar. Então, as responsabilidades dos pais está no cumprimento do dever diante do filho. Por isso que ele fala que é interessante, e tem o espírito que é a veneranda do nosso lar, no capítulo 37, ela trabalha isso para nós. Ela trabalha os filhos, ela fala que os filhos são os nossos pensamentos. E que nós somos obrigados, somos responsáveis por alimentá-los. E o que é o pensamento? O pensamento, na verdade, é a matéria-prima da qual nós estamos trabalhando para a incorporação no campo físico daqueles a que nós alimentamos. Não sei se fez. Quem vai lá no livro depois estuda esse capítulo. Está no nosso lar. Mas no livro, Nosso Tempo Voa, no livro dos Espíritos, na questão 893, ou 99, está aqui.
982. Pergunta o seguinte: esse capítulo fala a respeito do amor materno e do amor filial. E nós vamos pegar só uma questão, que fala assim: quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes culpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em casos contrários? E os Espíritos respondem: não, porque isto representa um encargo que lhes é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esse desgosto são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço, colhe o que semearam. E aí nós precisamos entender esse processo de ser pai e mãe. Quem de nós que preparamos para ser pai? Ou preparamos para ser mãe? De acordo com o que o Cristo nos... Quem de nós que nos preparamos devidamente para um namoro? Fizemos um curso de vinculação, de desvinculação. Então você percebe que nós, como os espíritos encarnados, somos, na maioria das vezes, acolhidos pela imprevidência de nossos pais, que também não têm culpa, porque lhe faltaram as estruturas às vezes. Então, mas nós hoje temos a doutrina espírita, nós temos o Evangelho de Jesus, temos a lei de Moisés. Então, todas as revelações que nós precisávamos para direcionarmos devidamente, com acerto, no cumprimento das nossas responsabilidades diante daquelas almas que nós nos preparamos no mundo espiritual. E a gente sabe, nós espíritas, que a família é uma instituição que foi devidamente preparada no mundo espiritual. Não existe acaso. E o que às vezes nós fazemos? Vou ter só um filho, ou só 2 filhos. E às vezes a gente veio para ter 3, 4, 5. No meu caso, tive 5 filhos. A minha esposa fez 5 cesarianas. Eu não interferi. Ela fez, e o médico, o médico não quis fazer. Me chamou de responsável, me chamou de tudo. Eu falei assim, eu não mando nela. O corpo é dela, ela é que decide. Mas você percebe que Deus agiu e não aconteceu nada. O menino está aí, que é o Manuel, né? Teve até aqui já, fez uma apresentação aí com o pessoal do Luminar. Então, você vê que o trabalho da espiritualidade, se nós trabalhamos devidamente no cumprimento da nossa responsabilidade, os espíritos fazem os outros. Tem uma lição que está no livro Religião dos Espíritos. Eu não sei o número da lição, mas lá fala sobre renascimento e fala sobre reencarnação e renascimento. E lá fala que nós, Emmanuel comenta, que nós preparamos devidamente no plano espiritual para assumir o corpo físico, que é programado uma porção, uma quantidade, podemos dizer assim, de situações, de conhecimentos que nós temos condições de assimilar. Não é dado nada mais. E ele deixa claro lá para nós que
esse processo reencarnatório, ele se dá em 7.000 dias. Não, minto, não é 7.000 dias, é 3.000 dias, 7 anos. Então, isso se dá em 7 anos, 3.000 dias. Está lá no livro, ele coloca isso. Então, a criança, o processo reencarnatório dura 7 anos. E nesses 7 anos é o período, ele deixa isso muito claro lá para nós, dos pais educar seus filhos. Quantas crianças de menos de 7 anos têm pais aqui que participam da evangelização? Qual é o nosso compromisso com aqueles espíritos que chegam no nosso lar? É preciso que nós, espíritas, acordamos em nós essas responsabilidades de evangelizar nossos filhos, trazendo-os para a evangelização. Não trazendo. Deixemos eles crescer à vontade, depois chegam os seus 14, 15 anos, que é a segunda infância, nós queremos colher aquilo que nós não semeamos. Cadê a nossa responsabilidade? Ah, mas eu não sabia. Então, é preciso saber, estudar a doutrina espírita. O que fala no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo? Sobre o processo reencarnatório. Está aqui que a gente pode pegar um pedacinho só para a gente entender isso. Porque isso é muito sério, gente. É muito profundo, a gente tem que começar a viver como espíritas que somos. E ele começa dizendo assim: os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Ele vem falando, os espíritos formam família, formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança das inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente. E no capítulo 14, no último parágrafo, o que coloca para a gente também entender o que ele coloca, que é importante a gente entender isso. Capítulo 14, o último parágrafo. Vou só pegar um pedacinho para não cansar. Você me dá licença, ele fala assim: os espíritos que à semelhança dos gostos, a identidade de progressos moral e afeição levam a se reunirem, formam família, e esses mesmos espíritos, em sua migração terrestre, se procuram para se agruparem como faz no espaço. Olha para você. Então, não é o acaso, não é da maneira que nós pensamos e agimos. Se a gente vai lá no livro, o livro chama, 2 livros, que falam sobre o mesmo assunto, é importante a gente falar isso, para a gente ver. Porque lá fala no livro Mecanismo da Mediunidade, me parece no último capítulo, no penúltimo, fala uma coisa muito interessante, que fala assim, que no processo reencarnatório, na cabine uterina, reúne ali os espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório, né, espíritos especialistas, técnicos, e esses espíritos, no momento da ligação do espírito ao corpo, eles fazem ali o enfechamento das mentes desencarnadas com aquele espírito. Então, olha para você ver, se no meu psiquismo foi enfechado as mentes dos espíritos de onde eu vi, eu tenho um período, como mãe, como pai, tenho um período para doutrinar esses espíritos,
para ajudar esses espíritos. Então, esse processo é responsabilidade dos pais dentro da doutrina. Mas os pais fazem isso? Não fazem. Vai nas evangelizações, em todas as casas espíritas, ou na maioria delas, vocês vão ver o que é uma evangelização infantil. Não tem. E se quando tem, é muito capenga. Esta é a nossa realidade. Nós precisamos entender que o Espiritismo é a terceira revelação. E a terceira revelação, gente, ela é a chave para nós entendermos o Evangelho de Jesus, para nós adentrar no campo mental nosso e modificar aquilo que nós precisamos de modificar. E ajudar aqueles que Deus nos deu como filho. Nós vamos até 9. Está faltando 10? Oi? Tá. Então, é interessante isso, porque nós precisamos nos comprometermos com os espíritos que nós os amamos. E nós nos programamos de receber aqui. Chega aqui, manda fazer. A mãe não quer, só quer um. Aí eles ficam do lado de lá, atormentando o casal. Trazendo dificuldade para o casal. Aí separam. Gente, é a nossa realidade isso. Ou não é assim que acontece com a maioria de nós? E o Evangelho é claro. Ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor. Nós temos optado a dor. Então, quando Jesus... É interessante, nós precisamos trabalhar o nascimento de Jesus em nós. Como foi o nascimento de Jesus? Por quem que Maria foi induzida? O anjo Gabriel, o anjo do Senhor, um espírito de envergadura, anunciou o nascimento do Cristo. O que é o nascimento do Cristo em nós? Nós já falamos aqui hoje. É as nossas ações no bem. É Cristo nascendo em mim. Agora, esse Cristo precisa crescer dentro de mim, precisa desenvolver. O que José fez com Maria? Pegou o menino, pegou a Maria e levou para onde? Para o Egito. Por que para o Egito? O que o Egito significa? Estreiteza. O que o Egito significa? A dor, o sofrimento, a dificuldade. Aonde nós vamos crescer? É na dificuldade, é no sofrimento. Quando nós facilitamos as coisas, nós caímos. É interessante isso. Se Jesus foi para o Egito, é ali na nossa dificuldade que nós vamos proteger o Cristo nascente na nossa intimidade. E é interessante quando você começa a estudar o Evangelho, entendendo que o Evangelho é a caminhada do Espírito para a sua redenção, você começa a entender que tudo casa, tudo é perfeito. Lá no livro Missionário da Luz, capítulo 13, fala sobre a reencarnação. E lá a gente vê a mesma coisa, o que fala lá no livro, no Mecanismo da Mediunidade, sobre a responsabilidade nossa para com aqueles que Deus nos confiou. E para a gente completar um pouquinho mais, na questão 582 e na questão 583, ele comenta para nós esse aspecto que nós estamos trazendo aqui da família, da responsabilidade dos pais. Eu não vou ler, porque senão vai pegar o nosso tempo aqui. Nós temos 5 minutos, esses 5 minutos eu gostaria de trazer aqui esse aspecto que ele trabalha do a filha com a mãe.
que nós entendemos do filho com o pai, ou o filho com, ou o homem com o pai. Mas quando ele fala da filha, o que é a filha? É o meu sentimento atual. O que é a mãe? É o meu sentimento de ontem. Então, nós entramos em conflito existencial. E o nosso sentimento é que vai dar a luz. E quem vai proteger esse filho, essa luz, é a razão. Então, nós precisamos trabalhar o sentimento, precisamos trabalhar a nossa razão, para que a filha e a mãe consigam fazer o papel que cabe para o espírito na sua caminhada imortal de desenvolvimento da luz em nós. Por isso que Jesus fala: vós sois filhos da luz, brilha a vossa luz, faça com que a luz que há em ti não seja as trevas, porque todos nós nascemos para a glória. Mas, ao não valorizar o Cristo em nós, nós caímos nas derrogadas, e isso nos leva ao sofrimento. E lá, também ele fala da nora e da sogra. Quem que é a nora e quem que é a sogra na nossa intimidade? Qual que é o papel da nora? A nora e a sogra, elas disputou no passado o mesmo indivíduo. Então, a nora está recebendo da sogra o elemento que ela, no passado, criou. Então, a vida está sempre nos devolvendo aquilo que nós construímos. E o pensamento é onde começa tudo a manifestar. As coisas invisíveis passam depois a ser visíveis. E esse trabalho cabe a nós, na condição de pais, trabalhar em nossos filhos. Porque o que a gente percebe? Que os filhos têm dificuldades com o presente. Porque o presente para eles é o pai e a mãe. Sendo o pai e a mãe desequilibrados, na maioria das vezes, o que os filhos vão assimilar? Aquela dificuldade, ou do pai ou da mãe. Então, é preciso que o pai, a mãe, os pais, se evangelizam. E para nós nos evangelizarmos, precisamos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Não nos resta outro caminho. Nós vamos parar por aí, pedirmos a Jesus que nos fortaleça, nos dê luz, entendimento e clareza de raciocínio e firmeza de propósito, para que possamos desenvolver na nossa intimidade as sementes do amor. Que Jesus abençoe a todos. E nós estamos te agradecendo de coração as preciosas reflexões sobre a nossa responsabilidade como pais, né? Que Jesus te abençoe. O Jacques é pai da Solimar e do Emmanuel, quando eles estiveram aqui no aniversário do centro e fizeram aquela apresentação linda. Filhos maravilhosos, viu? Você está de parabéns. Jesus os abençoa, né? Então, agora nós vamos fazer a prece final, despedindo do pessoal que nos acompanharam, né? Pelo YouTube. E enviando o nosso abraço às mamães, né? No dia das mães do domingo. Jesus abençoe a missão de cada um. E de vocês também, né? Vocês vão falar no final. Mestre Senhor Jesus,
É com o coração cheio de alegria e gratidão que estamos pedindo, Senhor, que continue derramando as bênçãos de paz, de união, de fraternidade, abençoando todas as nossas famílias, tanto a nossa família corporal, como a família espiritual, ou seja, a família universal. Que possamos darmos do testemunho quando retornarmos para o plano espiritual, quando Deus nos perguntar: que fizeste dos filhos que vos confiei? E nós temos a gratidão da doutrina espírita, que nos dá tanto conhecimento, tanto aprendizado. Neste momento também, vamos enviar vibrações de paz, de esperança e de fé para os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, passando por esses momentos de aflições. Pedimos também, Jesus, que ampare a todos aqueles irmãos que desencarnaram, que eles possam ser acolhidos do outro lado pela espiritualidade amiga. Abençoa-nos, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos, continuar.